Ora então, muito boa noite a todos, antes de mais, e obrigado pela vossa presença. Eu sei que a hora pode não ser assim um bocadinho confortável, são 9 da noite, fica aqui, ali naquele lusco-fusco entre jantar e início de noite, portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença e sobretudo por um motivo que é dos motivos mais nobres, quanto a mim, que nos podem unir, que é em torno da poesia. E eu hoje, enquanto editor, tenho o grato prazer de estar aqui a apresentar duas obras, na minha opinião, magníficas, de outra forma não as teria editado, como é óbvio, da Inês Lourenço e do António Amaral Tavares, dois poetas de gerações diferentes, mas que, no entanto, têm uma abordagem muito própria, com muita identidade e também com muita propriedade em termos poéticos, que é algo que nem sempre se encontra. Estamos numa altura em que se publicam muito, em que se publicam muitos livros, mas por vezes falta esta capacidade de ter uma voz própria. A Inês tem uma carreira longuíssima, não falarei sobre isso, depois vou passar aqui a palavra, mas o António tem uma carreira menos longa, mas tem uma identidade poética que eu espero que todos venham a conhecer, que vale muito a pena. E também só para dizer que esta coleção que surge, que já existia, mas nós estamos a dar a continuidade, que é a coleção Solidão Sincronizada, da Texto Sentido, nós submetemos estas publicações a um projeto, portanto, uma candidatura do Garantir Cultura, que foi aprovada, e isto permitiu-nos fazer edições cuidadas. Não é que outras editoras não as façam, com certeza que há muitas edições cuidadas, mas eu, na minha modesta qualidade de editor, quando tenho autores que eu prezo tanto e que admiro tanto e que me confiam uma obra, eu senti-me na obrigação de criar um objeto que dignificasse esse conteúdo. E, portanto, acho que conseguimos fazer isso. Temos aqui objetos bonitos, atrativos e que depois contêm livros maravilhosos. Mas, para nos falar dos livros, tenho aqui outras pessoas e passo então a palavra ao José. Então, muito boa noite. Eu tenho aqui o meu improviso todo escrito. Podem ficar sossegados. Então, queria dizer que tenho muito gosto em estar aqui a apresentar neste cenário, na ondulação, digamos, destas correntes, neste ambiente, a antologia da Inês. Tenho gosto em apresentar por múltiplas razões, e muitas delas também pessoais, mas sobretudo porque se trata de um excelente e raro livro de poesia. Aliás, muito bem acompanhado por uma outra antologia de um também excelente poeta, o António Amaral Tavares. Peço só desculpa. Sim. Vamos tirar a máscara, talvez? Ah, sim, sim. Sim, torna-se mais razão. perceptível, Sim, não é? sim. E está abafadíssimo ainda por cima. Sim, sim. Sem dúvida. Talvez possamos dispensar aquelas habituais questões sobre as antologias. As antologias convocam sempre, como é sabido, aquela questão se é ou não pertinente. Qualquer antologia faz-se sempre em desfavor de outras antologias possíveis e alternativas que se supõem sempre melhores. Mas é uma questão que não faz aqui sentido, porque esta antologia da Inês é ela própria de natureza autoral e não representa senão aquele risco que toda a obra de pura criação suscita. Portanto, é uma antologia ela própria criativa e pessoal, em que a Inês faz uma releitura da sua própria obra, perseguindo um significativo filão temático, que é o do Porto e das vivências portuenses. Poesia e cidade. É uma relação privilegiada, mas que está sempre sob a suspeita de algo impuro, como se a poesia estivesse, nestes casos, ao serviço de circunstâncias muito prosaicas. Mas, no entanto, sempre as cidades precisaram dos seus poetas, e estes nunca se distraíram demasiado dos cenários que lhes couberam, para o bem ou para o mal, como habitação para as suas musas. Entre poemas e cidades haverá talvez até uma secreta afinidade. É o que nos diz Olivier Roland, que é um amante de cidades, viagens e livros. Passo a citar. Uma coisa que liga as cidades à escrita é serem formas de acasos mais ou menos organizados. Podíamos chamar-lhes, às cidades e aos livros, acasos premeditados,
ou então confusão contrariada por uma obstinação assaz misteriosa. Fim de citação. De toda a forma, as cidades precisam dos seus mitos, dos seus poemas. Algo que redima, para lá de geografias e de topografias, o desencontro e um certo caos que as constitui por definição. Os seus ritmos alucinantes, as alienações, os sítios neutros que elas próprias segregam, os chamados não-lugares. Calvino, numa das suas cidades invisíveis, Eudóxia, explica-nos que essa cidade conserva um tapete em que se pode contemplar a sua verdadeira forma, ainda que tal não seja perceptível à primeira vista. Poderíamos acrescentar, é a literatura quem tece esse tapete. O que seria, para lá dos negócios dominantes, Dublin sem Joyce, Praga sem Kafka, Alexandria sem Cavafis, Buenos Aires sem Borges, Lisboa sem Essa, Cesário ou Pessoa. E quanto ao Porto? O Porto é acusado muitas vezes de uma certa hipertrofia das suas particularidades, como se tivesse um ego demasiado exposto. Mas, contudo, parece que lhe faltam não propriamente grandes poetas, porque muitos se lhe associam ou abordam esporadicamente a cidade, mas faltariam aqueles poetas que, no Porto, persistentemente procurassem o espírito ou o gênio do lugar. Houve, aliás, quem diagnosticasse o problema, por exemplo, Agostina, que diz, cito, o Rio Douro não teve cantores, teve o Mondego e o Tejo também. O Rio Douro ficou banido da lírica portuguesa, com a sua catadura feroz, pouco própria, para animar os gorjeios dos Bernardins, que são sempre lamurientos e que à beira d'água lavam os pés e os pecados. Fim de citação. E Eugênio de Andrade, a abrir a sua antologia da poesia moderna sobre o Porto, intitulada O Poeta e a Cidade, aliás, tenho aqui uma dessas edições, diz o seguinte, é por evidência, ao folhearmos este livrinho, que faltou ao Porto um Cesário Verde. Mas a prosa sobre a cidade, de algumas páginas de Camilo, Raul Brandão, Agostinho e Mário Cláudio, sobe a tal altura que a compensa largamente não ter tido a celebrá-la um poeta dessa dimensão. Fim de citação. Mas não será, por acaso, que Eugênio de Andrade escolheu para a contracapa da 4ª edição aumentada desta antologia, na coleção Pequeno Formato da IASA em 2002, esta edição exatamente, escolheu um facsímile de um poema da Inês que a integra, Carta de Agosto. A Inês está, aliás, presente nas poucas antologias modernas dedicadas à cidade, e estes dois cimbalinhos escaldados não poderão, a partir de agora, ser ignorados, sempre que se procure o gênio do lugar, sempre que necessitemos de um guia privilegiado para nos apaziguar e desinquietar nos nossos passos pela cidade. A grande virtude e singularidade desta antologia será o seu ponto de vista englobante, como diz a autora na nota prévia, não se limitando a toponímias e referências explícitas. Este é um Porto consubstancial ao olhar da Inês, curioso, sensível, subtil, às vezes ácido. Digamos que o sujeito inventa o lugar, mas o lugar também inventa o sujeito. É um pouco como diz Sofia em relação ao seu Porto natal, cito, a pátria dentro da pátria, a terra materna, o lugar primordial que me funda. Ali é o lugar onde para mim começam todos os maravilhamentos e todas as angústias. Fim de citação. Também nesta antologia da Inês encontramos todos os maravilhamentos e todas as angústias. A simples vida, glória e desastre, vida que pulsa no próprio pulsar de uma cidade, onde numa espécie de acaso objetivo nos aconteceu nascer e viver. Como na melhor poesia, demonstra-se aqui que o tempo de uma cidade não se acumula apenas, mas vibra e reinventa-se em cada momento, sílaba a sílaba. Na secção dedicatórias, surgem os personagens com os quais se estabelecem afinidades eletivas. Perpassam aqueles laços afetivos de que se fazem também os territórios,
cumplicidades que dão sentido aos trabalhos e aos dias que os preenchem. Nos poemas da secção A Magnífica Destreza, reaparece o muito conhecido bestiário da autora, que aqui se instala nos cenários que os bichos, tão sábios entre os homens, souberam habitar, com a competência vital que contrasta com o inventário de razões e sem razões dos humanos. Nos ritmos interiores, comprova-se a rara capacidade que bem conhecemos de esta poesia assumir uma dimensão meditativa, simultaneamente lúcida e sem complacências, mas muitas vezes pungente. Se se percorrem os consagrados, ou melhor, se se percorrem os consagrados temas da vida e da morte, se a poesia se debruça sobre a própria poesia com o olhar desassombrado e frequentemente mordaz, se faz denúncia social e está atenta a miudezas cotidianas, nada disso torna os poemas previsíveis ou conformados. Nesta articulação de um cenário objetivo, que sempre deixa vislumbrar os seus sinais, nesta articulação com ritmos interiores, estará um dos maiores feitos desta singular antologia. A sequência Os Lugares situa de uma forma mais concreta algumas das linhas que consagram a poesia da Inês como um universo intenso e muito pessoal, na sua capacidade de reabilitação do cotidiano como motivo poético e na prática de uma reflexão existencial a partir de materialidades, mas sem perder de vista a sua ressonância cósmica. Uma poesia simultaneamente de uma grande comunicabilidade, mas também de uma grande subtileza. Destes lugares portuenses, e há uma certa magia na invocação e repetição de certos topónimos, destes lugares portuenses, dizíamos, fazem parte os da infância, que delimitam uma espécie de cena primitiva, no abrir dos olhos para o mundo que nasce connosco, com alusão a objetos, situações e pessoas que configuram uma agreste, mas límpida inscrição de um passado na superfície do presente, que é matriz, mas também cicatriz. Mas também a cidade é objeto de uma espécie de nostalgia ativa, na evocação, sem melancolia, de um passado urbano mais próximo dos ritmos naturais da vida, mas numa abordagem sem quaisquer laivos de saudosismo ou de provincianismo. Em tempos de globalização e de mercantilização das vivências urbanas, esta antologia dá-nos acesso a uma espécie de arqueologia poética do Porto que só nos pode fazer pensar na vida que vamos levando. Foi Alberto Pimenta quem chamou um dia a atenção para um facto singular. Diz ele, cito, reparei que as cidades utópicas e os imaginários urbanos, em geral, estavam minuciosamente concebidos até ao último pormenor de funcionamento, exceto no que respeita ao lixo. E acrescenta, todas as utopias urbanas, em última análise, eram rurais. Fim de citação. E essas utopias expressam, acrescentamos nós agora, um certo bucolismo por oposição à desumanização da cidade. Inês Lourenço é também sensível a esta busca de sintonia com os sinais e seres da natureza em plena cidade, com uma dedicada atenção às pequenas existências ameaçadas por um contexto hostil, tal como é sensível às subtilezas do tempo e do clima. A este propósito, salienta-se a sua devoção a uma sensibilidade setentrional que é bem a do Porto, com as suas brumas e bátegas, em contraposição ao fascínio dominante pelos calores meridionais. Mas, na sua vocação inquieta e iconoclasta, esta poesia está também atenta simbolicamente ao que poderíamos chamar, com Alberto Pimenta, o lixo urbano, entre aspas, que fica na sombra das melhores utopias, um certo enxurro dos dias, que os esgotos das conveniências e dos poderes vazam para a beleza um pouco convencional do mundo. É assim uma poesia que se mostra extremamente ácida e acutilante relativamente a um certo modo português
e especificamente portuense de existir, ou a um cotidiano formatado por valores burgueses e consumistas. Não será de certo sem consequências que esta antologia tem o título que tem e abre com um conjunto de poemas que aludem, segundo a nota prévia da autora, aos rituais dos cafés da urbe. Se se trata, por um lado, de sublinhar uma forma de convívio, no fundo, um modo de viver caracteristicamente portuense que os novos tempos vão pondo em causa, percebemos também, com estes poemas, que os cafés são um microcosmos que repercute e se abre para o macrocosmos. Uma mesa, uma chávena de café, amigos, o Porto, o mundo inteiro. Falar do Porto é, assim, no fundo, falar apenas e inevitavelmente da vida. William Blake propunha ver o mundo num grão de areia. Poderíamos também dizer que está tudo num título como Dois Cimbalinos Escaldados. O muito particular, cimbalino e não bica, por exemplo. A intensidade dos sentidos, o negro odor em chávena escaldada. As tensões, o negro, o branco. Conteúdos e continentes, substâncias e molduras. E, sobretudo, a arte do convívio, de que a poesia será uma das mais altas expressões. Enquanto leitores, saibamos assim merecer a companhia da poesia de Inês Lourenço. Obrigado. Bom, antes de passar a palavra à Inês Lourenço, que é quem nós também queremos ouvir, que é, no fundo, a responsável por este belo livro, vou-vos ler um dos poemas que combinei com a Inês ler, mas não sei antes fazer aqui uma pequena correção maldosa ao José Manuel, porque imagino que sim. No Porto não se diz cimbalino, mas sim cimbalino, não é? Realmente, o A tem que ser aberto, é um cimbalino. Mas atenção, para além das questões de pronúncia, isto tem que ver com um fator, é que o termo cimbalino, ou cimbalino, como quiserem, provém de uma marca de máquinas, que são as Cimbali italianas, e, portanto, daí há alguma razão para o A ser aberto. Então, depois deste... Com certeza. Uma pequena é que há uma nota no fim do livro, nas notas finais, em que explica a origem da palavra. Exatamente. Ainda hoje se encontram algumas máquinas Cimbali neste ou naquele café. Tá. E então vamos aos Dois Cimbalinos Escaldados, poema que, de resto, dá título ao livro. Não sei, meu amigo, o que irradiava mais calor, se a chávena escaldada, se o cimbalino fervente, se as conversas sobre livros de poesia que, nesse tempo, ainda acreditávamos ser a maior razão. Curto, normal, cheio, o cimbalino, esse negro odor com moldura branca numa mesa de café, na cidade onde habitávamos desde sempre. Inês, existe uma poesia do Porto ou uma forma diferente de se estar na poesia no Porto? Não sei, acho que propriamente uma poesia do Porto, eu sou um bocado contra esse tipo de carimbos, não é? A poesia negra, a poesia das mulheres, a poesia gay, a poesia mais não sei o quê. Acho que existe um grande continente que é a poesia, e dentro da poesia acho que cada sujeito lírico, cada projeto de escrita traz consigo todas essas particularidades, ao ser do Porto, ao ser de Lisboa, ao ser do Alentejo, e que suponho que não haja uma poesia de Lisboa, embora a Agostina diga que ao Porto falta um Cesário. O Cesário fala de Lisboa, realmente, do sentimento de um ocidental, etc. Até eu falo do Cesário em alguns poemas, mas pronto, e como muitos poetas falam de Lisboa, como Fernando Pessoa, como tantos.
E o Porto, por exemplo, temos o Pedro Homem de Melo, não é? Aliás, está aí um poema que eu também falei que poderias ler, que era o... como é que se chama? Já não vais ler esse. A minha pergunta, aqui há dias conversávamos os dois e justamente sobre a forma como o Porto marcou a sua vida, como as cidades marcam as vidas de cada um, as cidades, sim. As aldeias, os sítios onde vivemos, ao fim e ao cabo. De que forma é que o Porto a marcou assim? De que forma? O Porto acho que o seu, provavelmente o clima, o ar que sendo no inverno e umas primaveras com muita neblina, enquanto lá embaixo começa toda a gente a pôr manguinhas curtas e tal, e anda, aqui as primaveras são úmidas, são fresquinhas, não é? Mas também há uma certa coloração da cidade, quem lhe chamou, um poeta também lhe chamou de estanho e violetas, que é diferente e que nós sentimos que é diferente dos outros locais. E eu pronto, perfilhei esse ambiente e essa atmosfera. E de um ponto de vista mais comportamental. E também, também eu tive tinha uma grande amizade por todos os sítios da cidade. Saía de casa e reconhecia que nasci aqui, os meus pais também eram daqui. E como os meus pais morreram, eu ainda tinha 20 anos, morreram os dois no mesmo ano, foi de alguma maneira um trauma, não é? E a cidade era assim uma espécie de minha antepassada, não é? Eu saía de casa e olhava para as esquinas e para o casario e isto está aqui desde que eu me conheço, não é? E aquilo também está ali. Era uma espécie de parentes. Os sítios da cidade, para mim, funcionaram como parentes. Os parentes tinham falecido, não é? E digamos, os locais da cidade, eu sentia-os como meus parentes. E quanto digamos, à maneira de ser do Porto, eu gosto de uma maneira franca e se calhar um bocadinho agreste, como as pessoas do Porto se exprimem, sem grandes... grandes suavidades, às vezes um bocadinho hipócritas, não é? E acho que aquela canção do Carlos T, que é um grande poeta, e que diz como quem moe um sentimento, milhar ferido na asa, acho que é uma bela síntese do caráter do Porto. Quer dizer, é um milhar ferido na asa. Aliás, o Miguel Veiga dizia que o Porto era um prestígio à procura de um poder, não é? Porque tudo se passava em Lisboa, e lá é que estavam todos os centros de poder e todas as decisões, e quem queria ser culturalmente conhecido em Portugal tinha que se exportar para Lisboa, seja em quer que fosse, não é? A não ser realmente a Agostina e assim umas pessoas, uns nomes maiores. De maneira que acho que o Porto tem essa característica, embora seja muito mal amado por isso e até muito usado, muito ridicularizado, sobretudo o Reininho tem aquela canção, a pronúncia do Norte, os loucos chamam-lhe Torpe, toda a gente conhece, não é? E que trocámos os Vs pelos Bs, não é? Até acho que há uma canção qualquer, os Vs pelos Bs. Depois eu, quando estudei fonética na faculdade, é que fiquei a perceber porque é que nós trocávamos os Vs pelos Bs e porque dizíamos mão e pão, e a mãe dá-me pão, e tal, porque nós estamos na grande influência do galaico-português. Portanto, os galegos dizem razão, coração, e também não dizem, e dizem vida, e portanto nós
dizemos, a nossa pronúncia do Porto tem a ver com o galego. E, portanto, portanto, é um palavrão que se diz isoglosa, quer dizer, língua igual, glosa é língua em grego, iso quer dizer igual. Há uma zona linguística, que era a antiga zona do galaico-português, em que realmente o V só apareceu no século XVI. Era o latino, não havia, era só V. E, portanto, nós estamos cheios de razões linguísticas para termos a pronúncia que temos. Não é para sermos ridicularizados. Quem está mal são os mouros. Ora, e quando me vêm com essa, eu até já tenho explicado isto a várias pessoas e dizem, diz-me lá, para quando me gozarem eu saber como é que explico. E eu explico, porque isto é a razão, tudo tem razões linguísticas. Os parolos, chamados parolos, têm sempre razões linguísticas. O chamado beirão, falar assim, também tem uma razão, não é? Como tem os falares dos Açores, etc, etc. Fala you, Francisco, existe tem tudo uma razão linguística e geralmente antiga e que se calhar precedeu e muita coisa boa e muitas realizações os que estão a gozar. Bom, já falei muito. Tens que me calar, sabes que eu começo a falar, não me calo. Mas é um prazer ouvi-la, pelo menos falo por mim. Mas o caráter, muitas vezes, inconformado, contestatário, um sarcasmo, uma ironia fina que tem muitas vezes na sua poesia, provém desta... Não, provém, é que eu sou uma rapariga já com umas décadas. Portanto, eu nasci nos anos 40. Portanto, não era mola. Isso nos anos 40, era autoridade. Toda a gente mandava em nós. Pronto, ainda havia a instituição da palmatória, os irmãos mais velhos batiam nos mais novos, havia as catequistas, havia toda essa autoridade do Deus, Pátria e Família, e cá em casa manda ela, Manela mando eu, e outras coisas no género. Quer dizer, era uma sociedade cinzenta e mesquinha, e para as mulheres era um osso duro de roer. Era. Na poesia? Sim. Tenho muita coisa para lá que nunca publiquei, não tive na gaveta. Bom, nós falámos de outros textos, mas dado o rumo que a conversa tomou, eu não resisto a ler este Matraquilhos. Esse é... A mulher gritava, noite fechada na rua, festejando a vitória portista sobre os lagartos, para a Taça de Portugal. Perguntaram-lhe a razão de tal festejo, ainda precoce, atendendo ao tempo que faltava para o final da competição. Olhe, o meu homem trata-me mal, sou diabética, estou quase cega e os meus filhos, por quem passei fome, desprezam-me. Ao menos o Porto dá para festejar vitórias, coisa que eu não sei o que é. E continuava, o Porto é o maior. Depois contou que em Nova tinha jogado matraquilhos com o primeiro namorado que lhe tinha ensinado como se fazem meninos. Não empenhei por sorte, mas depois, como já estava desonrada dele, deixei-o ensinar-me mais vezes e tive de ir fazer um desmanche que me ia mandando para os anjinhos. Mas se não fizesse, o meu pai dava-me um arraial de porrada e punha-me fora de casa. Era assim a puta da vida. Já não gosto de gente. As pessoas são piores que bichos. Só gosto dos meus meninos do Futebol Clube do Porto, que me lembram os bonecos dos matraquilhos quando eu era virguleira e fui à Feira Popular com o meu primeiro namoro. Muito bem. Aquele poema que eu era Os Estendais. Os Fala Estendais. no Pedro Homem de Melo. Lê lá Os Estendais. Os estendais. Estendais. Em alguns invernos mais chuvosos, em Miragaia, que foi a madragoa de Pedro Homem de Melo,
O Douro salta a margem e entra pelos arcos onde se demora no resto do chão das casas, por 2 madrugadas. Mas são os estendais, à janela agitados pelo vento nas abertas da chuva, que nos trazem a urgência e a constância dos corpos, nas mangas pendentes de camisas, camisolas ou na roupa interior, última margem dos íntimos rios, onde os poliésteres aboliram os felpos, os linhos, as cambraias. Só a cor branca dos lençóis teima lá no alto, a abrir velas ao desejo do sol e à memória de obscuras lavadeiras que faziam, heroicas, barrelas, na espuma inocente do sabão. Muito bem, eu acho que nós continuávamos a ouvir a Inês. Mas temos que ouvir o nosso amigo. Mas agora António temos Amaral aqui Tavares. outro livro para falar, o tempo é escasso, mas eu suponho que depois, se calhar, cumprimos estas formalidades e depois podemos conversar mais um bocadinho, quem assim o queira Também fazer. está ali a Raquel Marinho, que é uma distinta, que tem um programa que se chama Poema Ensina a Cair. Não sei se depois quer dizer alguma coisa. Claro que sim, haverá tempo para tudo, assim, nos permitam ficar aqui mais um bocadinho. Para apresentar a antologia também do António Amaral Tavares, Tenho que sair daqui. eu trouxe comigo uma arma secreta, que é o também belíssimo poeta José Pedro Leite, e com quem tive o grato prazer de organizar esta antologia. Muitas vezes nos digladiámos, não foi um trabalho fácil, porque o António tem uma poesia muito intensa, muito densa, que nos obriga a demorarmos-nos nela e, portanto, organizar esta antologia nem sempre foi fácil. Não é assim, Zé Pedro? É verdade. Sim? Ok. Ora, boa noite. Na verdade, em primeiro lugar, agradecer ao Texto Sentido e ao Renato. É sempre um prazer passarmos tempo a fazer as coisas de que gostamos. Em segundo lugar, agradecer ao António. Eu conhecia poemas dele, evidentemente não o conhecia na totalidade. Se tivesse um bocadinho de água, Renato, eu acabei a minha. Na verdade, eu não conhecia a poesia do António na totalidade e para fazer a antologia, claro que tive que ler toda. Obrigado. E ainda bem mesmo. Ora bom, em relação ao modus faciendi da antologia, em relação à forma como isto foi feito, bom, além da disputa, já lá vamos. Na verdade, nós não pretendíamos que isto fosse de todo um best-of António Amaral Tavares. O que nós queríamos era ter aqui uma representação cabal de cada um dos livros, de forma a dar não só uma ideia de o que é que cada um dos livros é. Eu não digo era, porque os livros de poesia não eram, os livros de poesia são. E depois, por outro lado, o que é que também, como é que foi a evolução toda a escrita do António Amaral Tavares ao longo destes livros todos. E, na verdade, o que nós fizemos foi, nós fomos, isto foi palmo a palmo, porque nós fomos discutindo, fomos vendo poema a poema, isto foi uma coisa muito pensada e feita a dois, e foi bom, porque na verdade acho que conseguimos um resultado bastante completo e pronto, e é isso. Ora bom, algumas considerações muito breves sobre a poesia do António, até breves, não porque ela não mereça mais, mas breves porque acho que o que interessa aqui é ouvir os poemas dele e pronto. E fruí-los, exatamente. Ora bom, poemas do António é uma poesia, a primeira e o grande pilar que me chamou sempre a atenção é o seguinte: é uma poesia ponteada de
eternos e constantes apostos dialogais. É uma poesia que, ainda que sendo solitária e virada para o homem e para as questões que o atormentam, e por isso mesmo é uma grande poesia, e é da poesia que fica. É uma poesia que dialoga constantemente com outras formas de arte. Constantemente. Vocês, se pegarem no livro, vocês vão ver sempre. Há ali sempre diálogo com outros poetas, com outros... com pintores, com músicos. Há uma presença da música enorme nesta poesia. Vou-te interromper e vou ilustrar o que estás a dizer com este poema que se intitula Chet Baker. Amarga coincidência é essa de te fotografarem sentado no peitoril de uma janela, tocando trompete, e o modo como morreste. A toada limpa e morna, que se ouvisse se tocavas para alguém para a cidade ou apenas para a noite, são perguntas com tanto de inútil como de impossível de responder. Permanece o forte tempero de ironia de que o jazz é composto, esse sorriso à dor de uma forma de unir tudo, o que na vida é fuga. Agora só essa toada de bicho noturno confirma isso. A ironia, a fotografia, a forma como morreste e, quem sabe, um engano que levasse o tempo de uma queda de um corpo da janela ao chão da rua. Ora bom, a ver se eu consigo retomar o fio em meio da queda. Bom, eu ia então na questão do diálogo com as outras plasticidades. É isso. Esta poesia, embora seja muito solitária, é uma poesia que convida a um diálogo constante, não só com outros poetas, com escritores, com pintores. E estes outros elementos e estes outros artistas vêm para o poema, ou são evocados para o poema, às vezes trazendo memórias, o que é muito importante, porque se não houvesse memória não havia poetas. Às vezes vêm porque são influências do autor e têm que vir e têm que estar. Outras vezes vêm porque simplesmente são a matéria do poema e ponto final. É sobre aquilo que ele quer escrever e é aquilo que ele quer pôr lá e é por isso que eles lá estão. Portanto, é uma poesia de eterno e interno diálogo com outras artes. Por outro lado, depois é uma poesia também de contrastes. É uma poesia de memória e de presente. É uma poesia que se dirige ao leitor e que, ao mesmo tempo, é profunda e intensamente voltada para dentro. É uma poesia, eu dizia, voltada para dentro e que rejeita, no fundo, um pouco a proximidade com outro ser humano, mas depois convoca muito para perto a proximidade dos animais, nomeadamente do cão. É uma poesia que contrapõe a cidade ao cenário campestre, no fundo, a cidade como um local de desencontro e, como o António, como tu dizias há bocado, como um cenário de fim de linha, e contrapõe isso às áreas campestres como áreas, no fundo, quase de ermitério, como uma espécie de solilóquios, no fundo. E depois, por outro lado, tem também outra coisa que eu acho extraordinária, é que esta poesia não só, ela congrega duas coisas, congrega, por um lado, o trabalho da palavra, e uma coisa muito exaustiva, e por outro lado, às vezes também apresenta a palavra em estado bruto, quase como se fosse uma linha de diário, ou um pensamento, ou uma coisa que está ali assim, porque ocorreu e ficou aquilo. Pronto. Portanto, é uma poesia profundamente dialogante, ainda que só, e é uma poesia cheia de contrastes, mas de contrastes que nos conduzem a um unívoco, e esse unívoco é tão simplesmente quanto eu posso dizer, um congregador das grandes coisas e das grandes questões da alma humana
que ficam e que já se faziam há 25 séculos e há mais e hão de continuar a fazer-se. A grande questão é que o António faz e diz isto de uma forma diferente e de uma forma nova. Essa forma, acho que só vocês é que a vão descobrir e o livro está aí para isso mesmo. Pronto, não vos quero amassar mais, dar espaço à poesia, que é para isso que ela cá está. Só porque o Zé Pedro frisou aqui este aspecto do diálogo com outras formas de arte, que existe, que está muito presente na poesia do António Amaral Tavares. Eu vou-vos ler um poema que não tínhamos selecionado à partida e que se intitula Van Gogh, a Orelha e os Corvos. Van Gogh, a Orelha e os Corvos. Cortar uma orelha é coisa pouca para quem tanto ouve pancadas de luz. E talvez a luz tenha entregue, afinal, em demasia, o lodo que vertia em cada quadro. Um campo de trigo devassado por corvos faz-nos perguntar que morada ocuparão eles, fim do verão, esse vocabulário mínimo da morte. E sábio como era, apontou a arma. António, este diálogo que existe, que está patente na tua poesia com outras formas de arte, sobretudo com a música, com a pintura, talvez, ajuda-te a afastar a solidão ou é uma forma de catarse também? É uma forma de expor a minha vida, ao fim e ao cabo. É uma forma de falar da minha biografia também, claro, e das minhas memórias, como tu disseste há pouco. É uma admiração pelos autores, claro que eu falo, e é um reconhecimento, isto é um pouco como nós quando estamos com o outro, estamos um pouco à frente de um espelho. Se estamos sozinhos, perdemos esse espelho. E se eu não estou com o outro, se estou com um artista, estou também à frente de um espelho. E estou onde há um reflexo da minha própria pessoa. E é nesse sentido muito que eu falo de outros artistas, até arquitetos, como o Cisa Vieira, que acho que não vem na antologia, mas falo. E de cinema também. É mesmo isso, é um reflexo da minha pessoa. É também um motor para a tua criação, o teu consumo, ou o teu contacto com música, com pintura? Sim, claro. O nosso gosto musical evolui com a idade, não é? Quer dizer, isso é uma coisa que... e nós... a vida é sempre uma luta para todas as pessoas e quem não encarar a vida como sendo uma luta simplesmente não está a viver. E quando vencemos batalhas, há sempre um momento de como dizia alguém, há sempre um momento de nostalgia que surge quando vencemos uma batalha. E é esse momento que surge, quando eu venço essas batalhas, que surge e eu ponho na poesia. A batalha também ponho, a batalha é o caos, a nossa luta contra o caos. E a poesia talvez seja a forma mais apropriada de organizar o caos, ou de pôr ordem no caos. Ou pelo menos é mais eficaz, não sei se será, parece-me que é mais eficaz. Pronto. Bom, eu não sei, estas apresentações podem sempre correr o risco de se tornarem enfadonhas. Eu acho que é sempre muito importante quando as pessoas podem contactar com os escritores e colocar-lhes questões. Portanto, não sei se alguém tem alguma questão para colocar ao António Amaral Tavares ou à Inês Lourenço, serão com certeza bem-vindas. Em relação a Inês, ela descreve mais o Porto ou está incluído Gaia? Gaia também. Olha, não sei, é bem possível que Gaia também me vá lá parar, não sei, não estou a pensar. Aqui o Renato, não, foi o Zé Manel, peço desculpa, é que disse que o livro, e é verdade, o livro tem cinco ciclos, 5 capítulos, portanto no primeiro é um ritual dos cafés, descreve o ritual dos cafés, quer dizer, os cafés que eu frequentava, não é? Desde o Avisa
há muitos que estão aí, o Satélite, aqueles da Beira do Marquês, e acabo com um café, quer dizer, porque esta antologia, como disse o Zé Manela, é englobante, quer dizer, não é digamos, um catálogo turístico ou um mapa de locais, uma espécie de mapa de roteiro, não é um roteiro, é realmente tem essa parte dos cafés, depois tem uma segunda parte que são dedicatórias, que tem muitos poemas que eu dediquei, desde o Eugénio, ou outros poetas do Porto, que nasceram no Porto ou que, enfim, fizeram a sua vida no Porto. Nasceu no Porto, estou-me a lembrar de Vasco Graça Moura, estou-me a lembrar... O Eugénio nasceu no Porto, mas era do Porto. A seguir tem um capítulo que se chama A Magnífica Destreza, tem a ver com os meus animais, que eu adoro animais, e tive vários, e todos aqui na minha casa do Porto, nas minhas casas, que eu não andei só por uma casa, todos nós mudámos de casa, não é? E depois, a seguir esse capítulo da Magnífica Destreza, tem ritmos interiores, que, enfim, fala da minha infância e tudo que tem a ver com isso. E depois acaba nos locais, que aí, pronto, tem o Jardim de São Lázaro, tem o Mar da Foz, tem realmente toponímias portuenses, não é? Não sei se há qualquer realmente referência à Gaia. Não sei dizer agora. Mas é um bocado este sentimento portuense, essa vivência, este sentimento portuense que informa a antologia. Não é? De resto, há uma expressão portuense que diz que mais vale uma rua do Porto. Não sei se posso dizer o resto, não é? Mas... Não conheço. Sim, exatamente. Mais vale uma rua do Porto que a Gaia toda, não é? Que a Gaia. Não, digo, eu não conhecia. Olha, por acaso não conhecia. Pois, muito bem. Mais alguma questão que queiram colocar? Pronto, então resta-me agradecer a vossa presença e convidar a quem se tenha sentido tentado a levar os livros para casa e depois ir a em privado. Muito obrigado a todos.